Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida neste exato momento. E que Deus possa vir te abençoar neste dia de hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu venho trazer uma palavra da parte de Deus abençoada e muito importante para a sua vida e para o ministério na qual você está exercendo, que Deus colocou em sua vida e que Deus também está te preparando para você exercer. Irei trazer este estudo aqui que irá abrir os seus olhos totalmente. E eu creio e tenho a certeza que você não irá sair do vídeo com dúvidas, com respostas não respondidas. Porque eu irei estar revelando e explicando tudo o que eu irei estar ministrando. Igual você viu aí na capa do vídeo, na qual fala rejeitaram o Espírito Santo. Eu irei estar te explicando o porquê as pessoas que têm o Espírito Santo, mas elas rejeitam o Espírito Santo de Deus. Mas antes de começar essa palavra, eu queria pedir rapidamente para você se inscrever no meu canal do YouTube. Para você que me segue no Facebook ou no Instagram, entra lá nesses dois perfis das minhas redes sociais. Para você que está me seguindo aí no Facebook, entra lá no meu perfil do Facebook. Na primeira publicação fixada, lá está o link do meu canal do YouTube. Entra lá, se inscreva para que o YouTube venha divulgar esses vídeos, essa palavra de Deus para outras pessoas. E para outras pessoas também ser abençoadas e alcançadas pelo reino de Deus. Assim como você foi alcançado e assim como você está sendo abençoado em nome de Jesus Cristo. E para você também que me segue lá no Instagram, entra lá no meu perfil, abaixo da minha foto também está o link do meu canal do YouTube. Comenta lá, deixa um like, comenta para mim saber se você está gostando dos conteúdos que eu estou compartilhando com você aqui em nome de Jesus. Irmãos, eu irei aqui estar trazendo a palavra onde se encontra lá em Ezequiel, capítulo 1. E eu irei estar ministrando, falando, compartilhando com vocês aqui e explicando do verso 6 ao verso 14. Eu tenho certeza que Deus irá falar profundamente com você no nome do Senhor Jesus Cristo. E lá em Ezequiel capítulo 1, verso 6, diz assim... E aqui fala da visão de Ezequiel, né? Ezequiel aqui vai falando o que ele viu. Vai falando a aparência dos querubins, o mover que ele viu acontecendo lá no trono de Deus. O mover que os querubins iam fazendo conforme a direção que o Espírito Santo de Deus dava aos querubins. No verso 6 diz assim: cada um tinha 4 faces. E antes de a gente iniciar aqui, pode ocorrer, mas eu creio que não vai ocorrer, imprevisto. Aparecer barulho de carro, de moto, de cachorro, de vendedor no fundo do vídeo, porque eu tô aqui na sala de casa e a sala de casa é muito perto do muro e muito perto da rua, então pode ocorrer, mas eu declaro e profetizo que não irá ter levantes contra essa palavra. Mas se aparecer aí, a gente dá um jeito, coloca aumenta o fundo musical para ficar mais alto. Amém? E no verso 6 de capítulo 1 de Ezequiel diz assim: e cada um tinha 4 faces e 4 asas. A câmera também vai estar pouco torta, mas o importante é a palavra. E no verso 7 diz assim: as suas pernas eram direitas e as plantas dos seus pés se assemelhavam aos pés de uma bezerra e reluziam como bronze polido. E no verso 8 diz assim: debaixo de suas asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas, todos os 4 tinham faces e asas que saíam para os 4 lados. E no verso 9 diz assim: as suas asas estavam unidas umas às outras diante de suas faces. Quando avançavam, não se viravam. Cada qual caminhava para diante de si. Aleluias. E no verso 10 diz assim: a frente no aspecto do seu rosto
tinham face de homem, mas os 4 tinham face de leão à direita. Todos tinham face de bezerro à esquerda e todos tinham face de águia na retaguarda. E no verso 11, no próximo verso, diz assim: esta era a sua aparência, quanto as suas asas estavam separadas em cima e estendiam-se para o alto, e cada um tinha 2 asas que se tocavam por cima da cabeça, e 2 asas que cobriam o seu corpo. Aqui nos fala da reverência dos querubins diante do trono de Deus. E o próximo verso, o verso de número 12, que diz assim: cada um deles caminhava para diante de si, e para onde o Espírito havia de ir, iam, e não se viravam quando se locomoviam. Aleluias. E o último verso desta palavra, o verso 13, que diz assim: entre os querubins manifestava-se algo semelhante a ardentes brasas de fogo, como tochas acesas. O fogo zigue-zagueava entre os querubins, e do fogo saía um resplendor de onde saíam os relâmpagos. De onde saía relâmpagos. E para completar esta palavra, eu irei também estar lendo somente o verso 14, no nome do Senhor Jesus Cristo. E diz assim no verso 14: os querubins zigue-zagueavam à semelhança dos raios, conforme os raios iam se movendo e manifestando o seu resplendor. Os querubins também não se deixavam reter, não ficava paralisado, eles também moviam. Porque é impossível aquela pessoa que tem o Espírito Santo, vê o Espírito Santo queimando no seu coração, para ela se mover, vendo o mover do Espírito Santo, é impossível para quem tem o Espírito Santo ficar paralisado, neutralizado. E aqui eu já entreguei uma grande chave, uma grande revelação que responde o título da palavra. E será que você já está entendendo o que Deus irá falar aqui hoje, nesta palavra, em nome de Jesus? E voltando ao início da palavra, no verso 6, na qual diz assim: e cada um tinha 4 faces e 4 asas. Os querubins que operavam debaixo da plataforma do trono de Deus, segundo a direção do Espírito Santo. Esta é a aparência dele, uma das aparências dos querubins. Eles tinham 4 faces: face de homem, face de bezerro, face de leão e a face de águia. E também eles tinham 4 asas. Aleluias. E aqui nos fala que os querubins, e os querubins tendo as 4 faces, eles também tinham 8 olhos. Isso capacitava para eles ser rápidos no que eles faziam e ter a percepção de algo que iria acontecer lá na frente. E a percepção de algo que iria acontecer lá na frente, ela é representação do discernimento do Espírito Santo. Mas eu quero te dizer, não adianta nada os querubins ter 4 faces, 8 olhos e ter 6 asas, e ter essas 6 asas, mas não ter a direção do Espírito Santo. Se os querubins ter os 8 olhos, mas não ter a capacitação do Espírito Santo, não adianta eles ter estas 4 facetas, esses 8 olhos, porque quem capacita eles para fazer a obra com percepção, com rapidez, e com a visão do reino, com a visão do domínio, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo capacita eles ter domínio sobre o que eles estão fazendo. E aqui eu entro te dizendo, muitas pessoas estão rejeitando o Espírito Santo. Pode até ter o Espírito Santo, mas estão rejeitando a direção do Espírito Santo. E é por isso que muitos estão falhando na obra. É por isso que muitos estão paralisando, regressando na obra. Mas eu venho te dizer, você não precisa ter 4 faces e nem 8 olhos. O Espírito Santo é suas 4 faces, o Espírito Santo é os seus 8 olhos. O Espírito Santo de Deus é o seu discernimento. E muitos estão fazendo obras sem ter o discernimento. Muitos estão fazendo obras sem ter a percepção do que estão fazendo. E muitos estão fazendo a obra
relaxadamente, devagar. Ei, quando você abre o coração para o Espírito Santo trabalhar na sua vida, ele entra com discernimento para você ter discernimento do que irá acontecer e do que você está fazendo. Quando você abre o coração para o Espírito Santo e não rejeita a obra que ele quer fazer na sua vida, ele te capacita para fazer a obra com o domínio, para que você tenha domínio sobre o que você está fazendo, para que você tenha a percepção e rapidez no que você está fazendo. E muitos estão regressando, muitos não têm o discernimento, não têm percepção e faz a obra lentamente. Falam que tem o Espírito Santo. Irmãos, o que adianta eu falar que tem o Espírito Santo, mas eu não aceito a direção do Espírito Santo? Eu não aceito o discernimento do Espírito Santo de Deus. Aleluia, mas para você ter tudo isso, você tem que buscar. Para você ter o discernimento, para você ter a percepção do que você está fazendo, para você ter o domínio sobre a obra que o Espírito Santo colocou em sua vida, você tem que buscar. Você não irá receber de qualquer jeito. O Espírito Santo quer te entregar, mas você tem rejeitado. Você não tem buscado. Você não tem se posicionado. O problema é que as pessoas de hoje em dia querem receber essas capacitações do Espírito Santo de qualquer forma, de qualquer jeito. Ei, a única coisa que é de graça é a salvação. Agora, os dons do Espírito Santo, a capacitação, você tem que buscar. Você tem que jejuar. Você tem que orar. Muitos querem receber de qualquer forma sem fazer nada. E é por isso que vocês têm rejeitado o Espírito Santo. E é por isso que o Espírito Santo tem sido retido. Mesmo você tendo o Espírito Santo, você tem neutralizado o mover e a obra do Espírito Santo. Mas através dessa palavra, ele irá te dar entendimento do que eu estou trazendo para você. E ele irá quebrantar o seu coração para que ele comece uma grande obra na sua vida. E é como eu disse aqui antes, alguns minutos atrás, não adianta você ter o Espírito Santo e querer fazer a obra, você não irá dar conta, você não irá ter o discernimento do que irá se levantar contra você e muito menos o discernimento do que você está fazendo. Você não será rápido no que você está fazendo e não terá percepção. Igualmente os querubins, não adianta os querubins ter as 4 facetas, os 8 olhos e esse tanto de asa. Se não tiver a direção do Espírito Santo, eles ficam confusos, eles são neutralizados, eles não conseguem fazer a obra, porque a obra de Deus não é feita com a direção do homem, a obra de Deus é feita com a direção do Espírito Santo. Aleluias! Será que você já está entendendo o que Deus está querendo dizer para você nesse exato momento? Ou porque você não tem conseguido fazer a obra? Ou porque você tem sido enganado pelo diabo? Ou porque o discernimento do Espírito Santo não tem operado e abundado sobre a sua vida? Aleluias! Ou porque você não consegue fazer a obra com excelência, rapidamente tendo a percepção do que você está fazendo? Porque a obra de Deus não se faz sem o Espírito Santo. Aleluias, você não opera na obra de Deus sem o Espírito Santo. Glória a Deus. E adiante na palavra nos fala assim, nos diz assim no verso 7. As suas pernas eram direitas e as plantas dos seus pés se assemelhavam aos pés de uma bezerra e reluziam como um bronze polido. Aqui também nos fala da aparência das pernas dos querubins. Eles tinham pés de bezerra. E todos nós sabemos, ou para você que não sabe, eu irei estar te falando o que representa o bezerro na Bíblia. Representa a unção de servo, a faceta de servo, de quem serve. E aqui eu irei estar explicando o que significa as pernas direitas, que diz assim, as suas pernas eram direitas. Aqui nos fala a perna direita nos fala de uma obra que você começa com excelência. Não sei se você já ouviu quando as pessoas falam: hoje eu acordei com o pé direito, hoje eu acordei disposto para fazer tudo com amor, com disposição e com excelência. Esta era mais uma das capacitações que o Espírito Santo trazia sobre os querubins. Capacitava eles para começar uma obra com excelência, com amor, com disposição, com vigor, com alegria. E também as pernas de bezerro dos querubins nos fala de servo. Além do Espírito Santo capacitar
os querubins para fazer uma obra com os pés direito, com excelência, com amor, com disposição, ele também capacitava os querubins para fazer a obra por completo. E porque quem tem a unção de servo, quem tem a faceta de bezerro, nunca deixa uma obra pela metade, nunca começa uma obra e não termina. Porque eu não conheço quem é servo de verdade, quem tem essa unção de servir, nunca deixa nada pela metade. Porque quem é servo, se for para fazer pela metade, ele nem coloca a mão. Mas quem é servo de verdade pode colocar a mão, nunca irá deixar pela metade. Ei, e tem pessoas aqui que estão assistindo essa palavra, que estão precisando dessa unção de servo, porque tudo o que essas pessoas apresentaram diante de Deus, elas nunca conseguiram terminar, elas nunca conseguiram realizar. Eu estou ministrando essa palavra para pessoas que colocaram planos, projetos e sonhos, mas nunca conseguiram realizar. Nunca conseguiram chegar até o final. Abra seu coração, comece a pedir ao Espírito Santo, porque Ele irá te dar essa unção de começar e terminar todas as coisas que você coloca a mão. Porque não adianta a pessoa falar que tem o Espírito Santo, que é cheia do Espírito Santo, mas nunca terminar uma obra. Ela começa a fazer uma obra, já fica cansada, já dá lugar para preguiça, já dá lugar para carne e nunca termina. Não adianta você falar que tem o Espírito Santo, sendo que você não consegue terminar uma obra que Ele coloca em suas vidas, nas suas mãos. E não adianta você falar que tem os pés direitos no Espírito Santo, porque os pés direitos também nos fala de permanecer, de estar firme na boa obra perfeita e agradável de Deus. E quantos estão dizendo que tem o Espírito Santo, mas vem o primeiro levante e sai da presença de Deus, se afasta da presença de Deus. E aí, o que eu quero te dizer, servo que é servo, que tem a unção de servir e que tem os pés direitos, não importa o que se levanta à direita, não importa se levanta à esquerda, à direita ou à esquerda ou atrás, nada irá tirar você da presença de Deus, porque você tem os pés direitos firmados na rocha, firmados na vontade e no querer do Espírito Santo. E quantos estão assim escandalizando a obra? Sobem num altar sem estar preparado, dizendo que já está cheio do Espírito Santo, que está obedecendo o Espírito Santo, mas quando vem o primeiro levante, a pessoa tem os pés vacilantes. Ei, os pés direitos nos fala de pés firmes, de pés com compromisso na obra e com o Espírito Santo, porque servo que é servo, ele tem compromisso com a obra. Servo que é servo, ele abre o coração para o Espírito Santo. Servo que é servo é obediente. Servo que é servo não é enganado pelo diabo, porque o servo ele é totalmente 100% dirigido pelo Espírito Santo. E quantos estão escandalizando a obra? Quantos estão escandalizando o ministério que estão servindo? Sobem no altar, eu acabei de falar, sobem no altar, falam que já está pronto, mas vem a primeira perseguição, vem o primeiro ataque do diabo, as pessoas já abandonam, porque essas pessoas têm os pés vacilantes, não têm os pés firmes no Espírito Santo. Aleluias! E mais adiante nesta palavra, diz assim no verso 8, debaixo de suas asas. Ei, para completar esse verso aqui, de número 7, através dessa palavra, o Espírito Santo de Deus irá te capacitar para completar todas as obras que você abandonou. Através dessa palavra, o Espírito Santo irá firmar os seus pés na vontade de Deus. Através dessa palavra, o Espírito Santo irá voltar você para a posição. Através dessa palavra, o Espírito Santo irá te dar pés de bezerra e pés direito, para que você não venha vacilar mais, para que você não venha sair da posição e para que você não venha abandonar o posto que o Espírito Santo colocou para você. Aleluias! Se você recebe esta palavra, compartilha para aquela pessoa que você sabe que está passando por momentos assim. Aleluias! E no verso 8 diz assim: debaixo de suas asas, nos 4 lados tinham faces, tinham mãos humanas, todos os 4 tinham faces e asas que saíam para os 4 lados.
Aqui nos fala que os querubins não se viravam quando andavam. Os querubins eram rápidos e seguros na sua caminhada. E cada qual adiante de si não virava para poder fazer uma obra. Isso aqui nos fala da direção do Espírito Santo. E eu também quero dizer que eu quero te explicar quantos estão fazendo a obra sem ter certeza do que estão fazendo. Quantos estão fazendo a obra inseguros, com dúvida do que está fazendo. E eu quero te dizer, se você tem dúvida, se você não está seguro no que você está fazendo, não foi o Espírito Santo que te colocou nesta obra, nesta posição e muito menos nesta direção. Porque quando o Espírito Santo direciona você para ir para uma direção e coloca você numa posição, o Espírito Santo não coloca dúvida. Se você está com dúvida no que você está fazendo ou na direção que você está indo, esse Espírito que te direcionou não foi o Espírito Santo de Deus. Aleluias, mas através dessa palavra o Espírito Santo irá te dar discernimento, irá te dar visão espiritual. Aleluias. E os querubins, quando fazia a obra, eles não olhavam para o lado e não questionava a direção de Deus. Aleluias. E porque quem tem o Espírito Santo, quem tem o discernimento, não precisa de 4 facetas para ficar atento ao mesmo tempo à direita, à esquerda, à direita, à frente ou atrás, porque o Espírito Santo é o seu discernimento. E quantos estão confusos, quando o Espírito Santo dá uma direção, elas olham para a esquerda perguntando se é mesmo que é para ir para frente ou se é para ir para a esquerda, se é mesmo para ir para a esquerda ou para a direita. Elas ficam em dúvidas. Ei, se você está com essa dúvida, não é o Espírito Santo que te deu essa direção. Ou também, se você está com essa dúvida, você não está dando lugar para o Espírito Santo. O Espírito Santo dá uma direção para a pessoa, ela questiona, não obedece e ainda murmura. Ei, nos querubins não era assim. Os querubins eram submissos ao Espírito Santo. A direção que o Espírito Santo dava, eles estavam dispostos a renunciar e não fazer a sua vontade, mas primeiro a obedecer ao Espírito Santo. E quantos estão assim? O Espírito Santo dá uma direção para fazer uma obra, ela primeiro quer fazer a vontade dela para depois obedecer. Ela primeiro quer questionar, quer murmurar, quer desobedecer para depois fazer a obra que o Espírito Santo deu para esta pessoa. E não é esta posição, não é esta atitude que o Espírito Santo quer encontrar na igreja. Aleluias! Muitas pessoas estão entristecendo o Espírito Santo com essas atitudes. E muitos até vão se perguntar: e como eu me torno uma pessoa obediente e submissa ao Espírito Santo? Comece a orar, comece a perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, qual é a posição que o Senhor quer que eu esteja? O que o Senhor quer que eu faça? Fale ao meu coração, Espírito Santo. Eu abro o coração para a tua vontade, para o teu querer. O problema é que muitas pessoas não têm orado. O problema das pessoas que elas não têm perguntado ao Espírito Santo. Querem fazer a obra pela sua própria direção. Aleluias! O Espírito Santo aqui nos fala que os querubins não perdiam tempo em obedecer à direção do Espírito Santo. Ei, sabe o que eu quero te dizer? O Espírito Santo fala no coração da pessoa: vamos orar de madrugada. A pessoa: não, amanhã cedo eu oro, Espírito Santo. A pessoa prefere primeiro perder a vontade de satisfazer a carne do que satisfazer o Espírito. É aí que está o seu erro. É aí que está a sua queda. Querer primeiro satisfazer a tua vontade, desobedecendo e questionando o Espírito Santo para depois obedecer. Aleluias! Glória a Deus. E aqui no verso 8 nos fala da direção do Espírito Santo. Será que você está entendendo o que Deus está querendo dizer para você nesse exato momento? E o próximo verso, no verso de número 9, diz assim: as suas asas estavam unidas umas às outras diante de suas faces. Quando avançavam, não se virava, cada qual caminhava para diante de si. Aqui fala quando os querubins faziam a obra, quando o Espírito Santo dava direção, eles não precisavam olhar
para o que estava ao lado, e muito menos para o que estava ali, e muito menos para o que estava na frente, porque eles não tinham dúvida se eles estavam na mesma direção e no mesmo propósito, porque quem confirmava no coração de cada um é o Espírito Santo. Isso nos fala da consciência de unidade. E quando você tem consciência da unidade do Espírito Santo na obra, você não olha para o lado para questionar e muito menos perguntar para qual lado que é para você ir, ou para questionar o trabalho e a obra que a pessoa está fazendo. Porque o Espírito Santo não te deixa sem a unidade e sem a comunhão. O Espírito Santo não te deixa enganado, muito menos com dúvida de uma obra. E quantos estão assim? Quando começa a obra, começa a questionar a direção que o irmão está. Porque quando você está conectado, você não tem dúvida se é para ir para a direita. Quando você está conectado na obra, você não tem dúvida se é para ir para trás, ou para frente, ou para a direita. E todas as vezes que você retém o Espírito Santo, quando o Espírito Santo manda as pessoas ir para frente, você é o único que fica para trás, porque você não está em unidade, você não está com consciência no Espírito Santo e muito menos na obra de Deus. E muito menos tem consciência do que está fazendo. Aleluias! Mas através dessa palavra, o Espírito Santo de Deus irá mudar totalmente a sua visão diante da obra dele. O Espírito Santo irá mudar totalmente a sua vida através dessa palavra. Abra seu coração, receba desta palavra da parte de Deus na sua vida. Essa palavra irá mudar totalmente a sua vida, totalmente a sua visão diante da obra de Deus. E quando você está conectado, não somente com o Espírito Santo, mas com todos que estão à sua volta fazendo a obra, você não tem dúvida se o que o irmão está fazendo é certo ou se o que o irmão está fazendo é errado. Você nem questiona o que ele está fazendo. Aleluias! E o próximo verso, o verso número 10, diz assim: à frente, no aspecto do seu rosto, tinha face de homem, mas os quatro tinham face de leão. À direita todos tinham face de bezerro, e à esquerda todos tinham face de águia na retaguarda. Nessa palavra aqui, Deus tá querendo falar pra gente que ele não usava os querubins só na face de homem, que é a face natural, que é essa que nós temos, mas também o Espírito Santo usava os querubins na face do reino, do domínio, da humildade e da visão celestial. Agora você está entendendo o porquê que você não é usado por Deus? O porquê que você não é usado pelo Espírito Santo? Porque você tem se conformado com essa faceta de homem, porque você tem se conformado com a natural. Você tem se conformado com o natural, você tem se conformado com essa rasura. Não é isso que Deus quer para você, não é isso que o Espírito Santo quer para você. Não é esse conforto que o Espírito Santo quer para sua vida. Ele quer te usar com a faceta do domínio, com a faceta do reino, da humildade e da visão celestial, mas para que você venha ser usado com todas essas facetas, com a faceta do domínio, do reino, da humildade e da visão celestial, você tem que se desconectar da faceta do homem, desconectar da terra. E enquanto o seu foco for nas coisas da terra, enquanto você se acomodar e se conformar com as coisas natural, com as coisas da carne, enquanto você se conformar com o seu ministério assim, você nunca irá ter a visão celestial, você nunca irá ter o domínio e muito menos o reino de Deus. Enquanto a sua visão for, enquanto seu foco for na terra, você nunca irá ser usado nessas três facetas. E Deus irá te dar nesse exato momento a visão celestial para que você venha sair do raso, para que você venha sair do carnal e para que você venha ser usado na visão celestial de Deus. Aleluia! O problema é que muitos têm se conformado. O problema é que muitos têm aceitado essa rasura. Não é isso que o Espírito Santo quer para você. Ele quer te levar a um nível mais elevado, ele quer te dar mais. Mas você tem fechado o coração, você tem aceitado. Aleluias! Será que você está entendendo o que o Espírito Santo está te dizendo aqui nesse exato momento? Meu Deus!
O dia que eu li essa palavra aqui, minha vida mudou. Eu não aceitei mais. O Espírito Santo só foi me levando num nível mais elevado, e aí até hoje não tá parando, até hoje ele tá me subindo de nível, porque eu não estou aceitando. Eu tô pedindo, eu tô orando, e a partir do momento que você começar a pedir, orar, abrir o coração, obedecer e ser submisso e sujeito ao Espírito Santo, ele vai mudar a sua vida, ele vai mudar o seu ministério, ele irá te dar a faceta do reino, do domínio, a humildade e a visão celestial. Aleluias. E o próximo verso, verso de número 11, diz assim: esta era a sua aparência. Quanto as suas asas estavam separadas em cima e estendiam-se para o alto, e cada um tinha 2 asas que se tocavam por cima da cabeça, e 2 asas que cobriam seu rosto. Aqui nos fala de como os querubins serviam diante de Deus, diante da presença do Espírito Santo, diante do trono e da presença de Deus. Os querubins tinham 6 asas, e com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam o corpo, e com 2 eles voavam. Aqui nos fala da reverência dos querubins diante de Deus. Os querubins não serviam a Deus de qualquer forma, eles tinham reverência, eles ofertavam e renunciavam 4 asas para reverenciar a Deus, e somente com 2 para se sustentar. E eu vou ler um comentário aqui, que está na minha Bíblia, que diz assim: louvor com reverência no comportamento. Os querubins tinham asas que se uniam e mostravam a sua unidade. Os querubins tinham consciência de unidade. Os mais diversos ministérios não poderão ser vistos diante do trono se estiverem unidos entre si, isto é, manifestando unidade entre as suas asas. O orgulho conduz o homem à incapacidade de mover-se. E sabe que esse comentário aqui na Bíblia está querendo te dizer? Se você não renuncia, tem pessoas que é tão orgulhosas que fala que não precisa jejuar, que fala que não precisa renunciar, que fala que não precisa ter reverência diante de Deus e fazem a obra de qualquer jeito. Ei, você não irá dar lugar para o Espírito Santo e muito menos ser usado enquanto você tiver esse pensamento, enquanto você tiver com esse orgulho. Aleluias. É a própria palavra de Deus que está dizendo. E mais adiante aqui fala: porque o orgulho não deseja unidade. Você conhece aquela pessoa que fala que não precisa orar junto, que não precisa fazer a obra junto, que quer fazer a obra sozinho, separadamente? Essa pessoa é a que é menos usada por Deus, é a pessoa que tem menos direção do Espírito Santo. Aleluias. As asas unidas geram cobertura. Ei, todas as vezes que você achar que você pode fazer, que você é capaz de fazer uma obra sozinho, sem a unidade com seus irmãos e com o Espírito Santo, você vai sair debaixo da cobertura de Deus. Vai ser uma obra carnal na qual Deus não vai receber. Deus não recebe obras da carne. Deus não recebe obras sem o Espírito Santo. Aqui nos fala da pessoa que rejeita o Espírito Santo. Quando você rejeita o Espírito Santo, você fica cego espiritualmente. Você não sabe o que está fazendo. Você está fazendo por você mesmo, pela sua própria vontade. É uma obra carnal. Deus não recebe essa obra. Aleluias. E aqui mais adiante nos fala assim: porque a unidade das suas asas gera cobertura e as outras cobriam o seu corpo. Fala da sua reverência diante de Deus. Até os anjos têm consciência da maneira correta de se comportar-se diante de Deus. O seu trajar é equilibrado e moderado e aceitável. Aqui nos fala das nossas vestes. Será que as suas vestes glorificam a Deus? Será que as suas vestes traz reverência diante de Deus? Aqui também nos fala daquelas pessoas que vai para a igreja vestir de qualquer jeito, das pessoas que mostram as suas partes íntimas, vão com roupa curta,
curtas e apertadas para a igreja, chamando a atenção daquela pessoa que acabou de chegar na igreja, faz a pessoa cair, faz a pessoa se afastar de Deus. Isso não é reverência de Deus, isso não é santidade diante de Deus. Até as suas vestes têm que glorificar a Deus, até as suas vestes têm que respeitar e ter temor e reverência diante de Deus. E vestes com reverência nos fala de comportamento. Quantas pessoas estão se vestindo mal vestidas dentro das igrejas, na presença de Deus, só para chamar a atenção da irmã, só para falar que está de roupa nova, mostrando as suas partes íntimas. Isso também serve para os homens e para as mulheres. Aleluias! E mais adiante nos fala assim: reverência diante de Deus. Adão e Eva fizeram para si roupas de folhas de figueira, mas Deus fez-lhes roupas de pele e os vestiu decentemente. Um obreiro deve ter consciência de sua reverência. Os querubins estavam no céu e trabalhavam diante do trono de Deus para o sumo sacerdote. E para o sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo, deveria cuidar para que o cheiro da carne não fosse sentido no santo lugar. Aqui nos fala, aqui nos alerta para que a gente não venha fazer a obra na carne, para que a gente não venha fazer a obra cheirando o pecado. E quantos estão fazendo a obra em pecado? E quantos estão fazendo a obra e estão praticando o pecado? Ei, eu venho como profeta de Deus não para profetizar, mas como o alerta de Deus. Cuidado, você que está fazendo a obra cheirando a carne. Purifica-se primeiro, para antes você entrar no santíssimo lugar, para antes você fazer a obra de qualquer jeito no pecado. Essa obra Deus não recebe, porque todas as vezes que você faz a obra no pecado, cheirando a carne, você está rejeitando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo quer te dar as vestes de santidade, o Espírito Santo quer te ensinar a como se vestir com reverência, o Espírito Santo quer te ensinar como ter reverência diante de Deus. Quando você vai fazer a obra de qualquer jeito, com qualquer roupa curta, mostrando as suas partes íntimas e fazendo a obra cheirando a carne no pecado, você está rejeitando a vontade do Espírito Santo, porque não é essa vontade que o Espírito Santo quer para você. Aleluia! Será que você está entendendo o que Deus está te dizendo através dessa palavra? Nós não podemos fazer a obra de qualquer jeito. Aleluias! E o próximo verso, no verso de número 12, fala assim: cada um deles caminhava para diante de si, para onde o Espírito Santo havia de ir, e não se viravam quando se locomoviam. Os querubins eram dirigidos pelo Espírito Santo e tinham consciência do que está fazendo. Eles não viravam por qualquer coisa que acontecesse à direita, e muito menos não se viravam para prestar atenção pelo que estava acontecendo à esquerda. E quando você é dirigido pelo Espírito Santo, pode se levantar pessoas enviadas pelo diabo, pode se levantar o próprio diabo da sua direita. Se você é dirigido pelo Espírito Santo, você não vai dar moral para o levante à direita, você não vai paralisar por conta do levante à direita. E quando se levanta uma pessoa para fofocar do seu nome, para falar mal à esquerda, quem é dirigido pelo Espírito Santo não se deixa levar pelas fofocas contrárias, pelas perseguições. E o problema de muitos que têm rejeitado o Espírito Santo e têm paralisado na obra, têm olhado, têm largado, têm tido os pés vacilantes, têm abandonado a obra, é porque não estão sendo dirigidos pelo Espírito Santo, é porque não estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Quem é guiado pelo Espírito Santo, não importa quem está se levantando atrás, quem está se levantando à direita ou quem está se levantando à esquerda. Quem é dirigido pelo Espírito Santo tem um alvo, tem um foco, e ele não se deixa levar pelos levantes, pelas conversas e as fofocas alheias. Aleluia! Que palavra é essa? Meu Deus! E aqui também nos fala no comentário: Paulo ao levantar-se da terra estava pronto para obedecer ao que Jesus havia dito. Vai à rua chamada direita, este é o caminho, a direção, não há desvio.
Quem tem a direção e quem é direcionado pelo Espírito Santo, não há nada que o desvia da presença de Deus. Aleluias! E aqui para encerrar esta palavra, o verso de número 13 e 14, no qual diz assim: entre os querubins manifestava-se algo semelhante a ardentes brasas de fogo, como tochas acesas. O fogo zigue-zagueava entre os querubins, e do fogo saía um resplendor de onde saía relâmpagos. E os querubins zigue-zagueavam à semelhança dos raios. Aqui nos fala conforme o Espírito Santo ia dando a direção para o Espírito Santo, os querubins não retiam, eles obedeciam a direção do Espírito Santo, porque é impossível quem tem o Espírito Santo, quando estiver acontecendo o mover, quando estiver sendo pregado a palavra, é impossível a pessoa ficar parada, é impossível a pessoa não dar glória a Deus, é impossível a pessoa não dar aleluia, glorificar a Deus e receber a palavra. Aqui nos fala do fogo sem fumaça, que representa a maturidade. Eu irei ler aqui algumas partes do comentário que está aqui na minha Bíblia, que diz assim, mas antes aqui no versículo fala que entre os querubins manifestava-se algo semelhante a ardentes brasas de fogo. Brasas de fogo nos fala da maturidade, a obra sem fumaça, porque todas aquelas pessoas que faz a obra no fogo, na agitação, na gritaria, logo o fogo apaga e só tem fumaça. Essa é a obra sem maturidade, é a obra carnal, é a obra rebelde. Mas o Espírito Santo quer que você faça a obra como brasas de fogo. Não tem fumaça, mas só tem o fogo. E mais adiante também nos fala de que manifestava-se algo como tochas acesas. O fogo zigue-zagueava entre os querubins, e do fogo saía um resplendor de onde saía relâmpagos. E aqui eu quero fazer uma pergunta muito importante. Eu não sei se já aconteceu com você quando você era criança, ou se você já viu uma criança. Quando um relâmpago ou um trovão, um raio faz um barulho, quando está chovendo, faz aquele barulho muito alto, o que causa numa criança? Causa medo e temor. E aqui nos fala de quando você estiver fazendo a obra, você estiver pregando, se a sua palavra não causar temor nas pessoas, não adianta você pregar. E aqui no comentário fala que os querubins resplandeciam e davam sinal de vida. E aqui eu quero falar também que quando o pregador está lá em cima do altar e tem os convidados atrás sentados no altar, aqui eu não estou mandando indireta para nenhuma igreja, eu respeito todos, mas aqui é revelação da palavra que Deus trouxe para mim através de alguns estudos. Quando os querubins faziam a obra, eles davam um sinal de vida. Quantos estão em cima do altar falando que está cheio do Espírito Santo? Mas enquanto o fogo está descendo no pregador, o pregador está pregando a palavra, da onde deveria começar o fogo era dos convidados, dos obreiros que estão lá atrás sentados nas cadeiras em cima do altar. Mas o fogo está descendo no pregador e está começando lá embaixo, nos visitantes, nos membros da igreja. Aleluia. Enquanto quem está lá atrás sentado nas cadeiras nem sinal de vida dá, nem glória a Deus dá quando a palavra está sendo pregada. E aqui fala no verso 14, os querubins zigue-zagueavam a semelhança dos raios. E quando a palavra está sendo pregada, você tem que estar conectado na palavra. Quando Deus revela algo usando o pregador, o fogo desce, quem está lá atrás nem glória a Deus dá. Muitos estão até dormindo, cochichando, falando mal do pregador, lendo revista, jornal, mexendo no Facebook, no Instagram, no YouTube na hora da palavra. Meu Deus, essas são as pessoas que rejeitam o Espírito Santo de Deus. A palavra tem que causar temor não só nas pessoas que estão lá embaixo ouvindo, mas também quem está em cima do altar.
Essas pessoas nem sinal de vida dão. Quantas igrejas estão assim, colocando convidados, obreiros, outros pregadores no altar, mas quando o pregador está pregando uma palavra que Deus deu, o fogo está descendo, está causando temor em todo mundo lá embaixo, todo mundo está pegando fogo, entrando no manto, falando em línguas, dando glória a Deus, enquanto no altar está lá todo mundo de braço cruzado, de boca fechada, conversando. Meu Deus! E eu encerro esta palavra aqui com essa revelação. Quando você estiver fazendo a obra, e se é mesmo o Espírito Santo que está te guiando nesta obra, você tem que dar sinal de vida sim, porque é impossível quem que está fazendo a obra guiado pelo Espírito Santo não dá sinal de vida. É impossível, a não ser que essa pessoa tenha o Espírito Santo, mas não dá lugar para o Espírito Santo, está na carne. E é isso que essas pessoas que estão lá atrás do pregador, sentado na cadeira, fazem. Elas rejeitam o mover do Espírito Santo. Só porque o pregador está sendo usado, elas rejeitam o Espírito Santo e não dá glória a Deus. Fecha a boca, fica com inveja, fala mal, vai ler revista, jornal, conversar com o outro irmão lá do lado. Aleluias! E isso nos fala da obra, nos fala da maturidade da obra do fogo sem fumaça. Meu Deus, que palavra é essa? Será que você entendeu? Será que você está entendendo o que Deus falou com você que através dessa palavra? E eu creio que Deus falou sim com você. Em nome de Jesus, eu creio que essa palavra te abençoou. Então, se essa palavra falou com você, compartilha também para aquela pessoa que está precisando de voltar a se posicionar na presença e obedecer o Espírito Santo. Compartilha essa palavra. Não retenha o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está queimando o seu coração para você compartilhar, compartilha. Não rejeita o Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu encerro esta palavra aqui e eu te espero aqui no próximo conteúdo, no próximo vídeo, na próxima palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.